Alguns momentos marcam a gente para sempre. Blumenau ficou quase que toda submersa pelas águas que chegaram a 12 metros acima do seu leito normal. O apagão dividiu Florianópolis. 25 pessoas já morreram soterradas no Morro do Baú. Chapecó amanheceu em estado de luto. Uma tragédia com pelo menos 76... Nessas horas é e sempre será papel das emissoras de rádio e TV unir cada um de nós catarinenses, sem medir sacrifícios em nome da notícia, da solidariedade e da superação. Os donativos começam a chegar. Os caminhões distribuindo mantimentos estão... Uma missão que nunca cessa, um desafio que não é pequeno, mas como não pensar grande quando se trata de Santa Catarina? Por isso, sempre estaremos aqui, sempre que for preciso unir mentes e corações. Pense grande, pense rádio, pense TV. Um movimento da Acaerte. Gideões, ajude-nos a salvar os que estão sentenciados à morte. Gideões, missionários da última hora. Camboriú, o chão de missão. Anote esta data no seu calendário. De 2 a 7 de setembro de 2020. 38º Congresso Internacional de Missões dos Gideões Missionários da Última Hora. Organize já a sua caravana. Ore, divulgue e participe. Está pensando em visitar Camboriú? Hospede-se no Arco do Sol Parque Hotel, próximo à Igreja Assembleia de Deus, na Rua Coronel Benjamin Vieira, número 50, Centro, Camboriú, Santa Catarina. Faça sua reserva através dos telefones 47 33650494 e 47 99251 5677. Arco do Sol Parque Hotel, o hotel que todos gideonitas se hospedam. Venham conferir. 10h30. Voz Missionária. 31 metros e 49 metros. Essa rádio é uma bênção. Escola Dominical. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Cima diz:
Sacrifício, oferta e holocaustos, oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: Eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tiro o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até os seus inimigos sejam postos por escabelos de seus pés. Porque, com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: Este é o concerto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração, e as escrevereis em seus entendimentos. E acrescenta: E jamais me lembrarei de seus pecados e suas iniquidades. Ora, onde há remissão desses, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Chegamo-nos com verdadeiro coração, em inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a nossa confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Hebreus capítulo 10, do verso 8 ao verso 22. E com essas palavras, eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos ouvem pelas ondas do rádio ou que nos assistem pelas redes sociais. Muito obrigado por você estar conosco para mais este domingo, para o estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical. Na técnica de som, o irmão Will estava preparando tudo, deixando tudo certinho, e o nosso professor, o evangelista irmão Eliel Uller. Pai do Senhor, irmão Eliel. A paz do Senhor, presbítero Fabiano, Bernardino Soares, Will, paz do Senhor, Will, tudo bem? Agora sem abraço, sem aperto de mão, né, Will? Só na saudação oral. E a nossos irmãos, a paz do Senhor, aqui estamos pela graça e bondade de Deus mais um domingo pela manhã, para estudarmos o tema O Novo Homem Jesus Cristo. É o encerramento já hoje, né? Sim, hoje é a última lição. Então estamos aí sem escola bíblica no templo ainda, mas esse lugar passa a ser o templo, ou a casa de Deus também, em virtude da palavra e do motivo pela qual nos reunimos, que é em torno do nosso Deus. Então isso traz edificação para os lares e para todos os nossos irmãos, isso é importante. Então sem EBD a gente não vai ficar, e sem culto também não. O culto segue pelas redes sociais, pela internet, assim por diante, graças a Deus por esses meios de comunicação, mas aqui estamos. O interessante, quando você falou do aperto de mão, o aperto de mão se dava porque as pessoas, quando se aproximavam umas às outras, estavam armadas, e aí com medo de serem feridas ou serem traídas, davam-se as mãos, né? No início eram as duas, depois ficou só uma. Agora, por causa de um vírus, a gente não pode se cumprimentar dessa forma, agora tem que ser de longe e só levanta a mão, né? Como se via, né? Periodicamente, um tempo, né? Daqui a pouco já volta ao normal. Já volta tudo ao normal. As famílias que gostam de ficar dando beijo nos idosos aí devem estar sofrendo um pouquinho, né? Isso. Mas daqui a pouco passa. E nunca fez tanto sentido a frase nós somos a igreja. Porque agora nesses tempos é que vai se manifestar quem realmente é e quem realmente não é. E os meios que estão disponíveis para reuniões e interações mediante, assim, entre pessoas das denominações, isso é tão interessante que os jovens fizeram um culto pelo Zoom, que é um aplicativo de celular, e pediram para eu pregar. Então cada um na sua casa, nos reunimos e agora vai ter de novo, segunda-feira às 8h30 na reunião da irmã Salma, vai ter de novo o culto dos jovens aqui da igreja,
que eu vou também estar pregando, né, pela bondade de Deus, e é pelo Zoom também, o mesmo aplicativo. Os jovens da Assembleia de Deus de Joinville também estão se reunindo pelo Zoom, fizeram um culto ontem às 8 horas da noite, estavam fazendo o convite, eles mandam um login e uma senha, com o convite deles, claro, você entra lá e assiste normalmente o culto ao vivo, né? Pode dar glória a Deus, pode ajudar a cantar, e é uma benção, bem interessante isso. Até voltar ao normal, né? Porque nada substitui a igreja onde nós congregamos, né? Porque o convívio faz muita falta, porque a gente é acostumado a estar no culto, ver os irmãos, conversar no final do culto. E eu amo conversar no final do culto, a minha esposa mais do que eu, então eu estou quase em casa, ela está lá ainda conversando. E isso é interessante, porque eu não sou a favor daquelas bandas que tocam no final do culto, sabe? Acabou o culto, o pastor deu a bênção apostólica, a banda começa a cantar, ou tocar, ou a orquestra com bateria, com guitarra, violão. Eu não gosto daquilo ali, eu particularmente não, acho que é porque eu estou ficando velho também, né? Eu não me importo muito com barulho, só que eu não gosto daquilo ali no final, porque o final é o momento da gente conversar com os irmãos. Comunhão, não dá, né, para conversar durante o culto, então quando acaba eu gosto de conversar. E aí não dá para conversar porque a gente tem que gritar, porque a música está muito alta no final, né? Então é bom parar. Quem pode, né? Agora nem barulho mais não tem no final do culto, infelizmente, por causa dessa situação, mas logo volta ao normal. Tá bom? Então é só a minha opinião aí. Se alguém perguntar se eu gosto, já sabe, tá? Eu não gosto de barulho no final. É o momento de conversar. Isso. E assim, cada um na sua casa sendo igreja e reunido em volta de Deus, temos aí o templo, né? Se forma o templo de Deus. A nossa lição de título, nós vamos orar para dar início à nossa escola bíblica dominical, né? Moeliel, pode fazer a oração. Ó Deus, obrigado, Pai, Sim, por nós estarmos aqui, estarmos com saúde. Obrigado pela vida do Fabiano, do Will, todos os nossos alunos e ouvintes que nesse momento oram conosco, e aqueles que estão em dificuldades, né? Alguns vítimas de doenças, outros da própria economia, desempregados ou vendo o seu dinheiro acabar dia após dia. Que o Senhor tenha misericórdia dos empresários que não podem vender, que não podem comprar, que não podem pagar seus funcionários. Deus, tem misericórdia do nosso Brasil, tem misericórdia do nosso mundo, da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos, onde a situação está bem pior que aqui no Brasil. Senhor, tem misericórdia do povo da terra que habita nesse mundo, Deus. Esse mundo pelo qual teu filho morreu para resgatar do pecado. Deus, venha restaurar, venha restabelecer, a normalizar toda essa situação. Apresentamos a Ti as dificuldades que estão acontecendo bem pertinho de nós aqui, como alguns obreiros, pastores, né, que estão hospitalizados, que o Senhor venha restaurar, né, em especial o pastor Bernardes e outros tantos. Deus, que a Tua mão esteja estendida para curar, para cicatrizar, para restaurar de modo completo, total. Apresentamos tudo em Tuas mãos, enfim, as necessidades são muitas, não dá para nomeá-las todas aqui. Mas que o Senhor sabe de cada um que nesse momento ora, e o Senhor vá ao encontro dessa pessoa, dando um momento de paz, de edificação, de tranquilidade, acalma o coração da nossa nação brasileira, tira o pânico, devolve a Tua paz novamente, para que a gente possa viver tranquilo, sossegado, mesmo diante de uma tempestade. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos tudo a Ti também essa aula, em nome do Senhor, amém. Amém. A nossa lição do primeiro trimestre de 2020 foi a raça humana, origem, queda e redenção. Foi sobre esses assuntos que foram trabalhados nessas 13 lições. Hoje a lição número 13. Na primeira lição foi trabalhado sobre o Adão, o primeiro homem. A segunda lição foi sobre a criação de Eva, a primeira mulher. A lição de número 3, a natureza do ser humano. A lição número 4, nós aprendemos sobre os atributos, a unidade da raça humana, a sexualidade humana, a queda do ser humano, o início da civilização humana, a Torre de Babel, lembra? O primeiro projeto de globalismo e globalização, as diferenças. Só o Evangelho muda a cultura humana, quando ele se estabelece de verdade, que muda o coração do homem. O homem do pecado, o iníquo, será revelado.
Jesus Cristo, o homem perfeito, nós vimos na semana passada, e hoje é o novo homem em Jesus Cristo. O novo homem regenerado em Jesus Cristo. É a lição de número 13, dia 29 de março de 2020. O nosso texto áureo se encontra na carta a Efésios, capítulo 4 e verso 13, que diz assim: até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Até que todos chegamos à unidade da fé. Esse chegar aí é um caminho a percorrer, né, Moilhão? Tem um caminho a se percorrer. Não é algo instantaneamente que você pensa ou que você recebe e já se muda. Não. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A nossa verdade prática, a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética. Por ele, embora Deus foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Então, a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética. Irmão Eliel? Lembrando que essa perfeição aqui, depois a gente vai estar tratando a respeito, não tem o sentido de nos tornar igual a Deus. Como alguns acham que um dia o homem se tornará Deus porque Deus se tornou homem. E isso não tem fundamento em ponto algum. Então é bom a gente pensar a respeito da perfeição em Cristo com um sentido de maturidade, que é um assunto que a gente vai estar falando mais à frente. E até tem alguns textos que nós queremos abordar a respeito para falar. Mas é porque ele é o modelo no qual seguimos. Então o modelo para a igreja não é um homem. O modelo para a igreja é Jesus, que é um homem, só que ele tem em si a plenitude da divindade. Então é importante, quando eu falo que não é um homem, não é alguém aqui de baixo. A gente pode imitar os bons exemplos, sim, mas ninguém pode se colocar como modelo. Eu ouvi alguém dizer uma vez: olhem para mim e me imitem. Eu sou o modelo pelo qual você deve imitar. Viva como eu vivo e você já está garantido. Dentro de pouco tempo, essa pessoa foi envolvida em um escândalo moral muito grave e muita gente que estava agarrado a isso e a ele também perderam completamente a noção moral da vida e das coisas. Então, o nosso exemplo é Jesus, nós estamos fundados nele. Por isso que Paulo disse: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. Então, quando alguém se coloca como modelo, ele está tirando o fundamento que é Jesus e está se colocando como tal. Então é como se tirasse Jesus do trono e alguém se assentasse, seja ele quem for, um líder religioso e tal, alguém conhecedor da escritura, dizer: ó, eu sou o modelo. Mas na verdade não existe modelo aqui no andar de baixo. Existe sim imitadores de Cristo, dos quais a fé nós imitamos. Isso. Mas não copiamos aquela vida de modo a repetir cada gesto, cada ação, cada processo, porque o nosso modelo, exemplo, ainda é Jesus. Até porque o ser humano, ele é corruptível, né? Nós somos todos falhos. Então a parte que é boa, que você analisa, que você conhece, você imita. E a parte que não você deixa com ele. Assim como ele tem falhas, nós também temos as Então, nossas. Quando a gente entende isso, fica mais fácil permanecer na fé. Porque por mais que alguém seja usado por Deus, isso não quer dizer que essa pessoa nunca vai errar. Então, assim, em quem você está firmado vai fazer toda a diferença. Se você está firmado, por exemplo, em alguém que é usado por Deus, é um risco de que quando essa pessoa tropeçar, e é possível que essa pessoa tropece, você vai cair. Tá certo? Então, quando nós estamos firmados em Jesus, ele não erra, ele não tropeça, ele não cai, ele não desampara, ele não decepciona, ele não abandona. E ele dá a vida pelas ovelhas, como ele falou lá em João 10. Então é importante pensar sobre isso. É a pedra inabalável, né? Ele é. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em João, no Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 16. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo,
que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhas de ter dito: é necessário vos nascer de novo? O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tem aqui o verso 3, respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus faz duas colocações para ele. Uma coisa você experimenta e a outra coisa você vivencia. Isso. Aí nós não podemos nem experimentar e nem viver na eternidade se nós não passarmos pelo novo nascimento. Então esse texto ele tem bastante detalhes, que no decorrer do assunto a gente vai falando algumas coisas aqui. Então tá bom. Veremos que a salvação em Cristo implica na geração de um novo homem. Não é um homem reformado. Né? Não é feita uma reforma no ser humano, e sim é um novo ser humano. A nossa introdução: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos, mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Desta forma, o ideal que Deus estabelecera para o seu primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Nesta lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nessa aula. Tem os 3 passos da salvação, né? Sim. Que é a justificação, a santificação e a glorificação. É importante nós entendermos isso do ponto de vista bíblico, para que a gente tenha um fundamento para dar a resposta para quem pergunta de nós. Cada um deve saber por que é crente e por que serve a Deus. E a gente não precisa entender o grego para saber como ocorre esse processo. Ele é bem simples de ser falado e a gente não precisa complicar o que é simples. Aceita Jesus, passa por um processo de justificação, logo em seguida ele já vai nascer de novo e vai demonstrar publicamente o seu arrependimento na morte do velho homem, sepultando na água do batismo, e persiste aí na perseverança, na santificação, andando com o Senhor Jesus, e enfim, então, será glorificado juntamente com ele, já que a Bíblia diz que se padecermos com ele seremos glorificados, Romanos 8,17. Viu só? Acabou, pronto, acabou a lição, vamos para casa. Viu como é simples? É bem simples. Mais ou menos como é a introdução ao resumo do assunto, é isso que a gente vai tratar. Isso. O novo nascimento, o nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, o renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Nascido não do sangue nem da carne. No prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne,
mas de Deus. João, capítulo 1, verso 12 e verso 13. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. Esses méritos alcançados na cruz do Calvário, do sacrifício que ele fez. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar na nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Romanos 8 e 16, que daí trata esse texto, que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Então esse mesmo Espírito é o Espírito com letra maiúscula, é o Espírito de Deus. Testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É importante notar aqui que não do sangue nem da carne, porque isso não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Isso. Ou seja, isso começa em Deus. Não foi vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi, a vós nomeei para que vós deis fruto, o vosso fruto permaneça. Então esse processo começa em Deus. Ele, por vontade humana, pela nossa capacidade humana, esquece. Não haverá regeneração. Mas a intervenção de Deus em Cristo a favor da humanidade torna esse caminho possível. Então isso é o que nós estamos tratando aqui. Então Jesus, ele é a imagem. Por que é o novo Gênesis? Porque quando lá em Gênesis diz assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, com a queda, o homem ficou desconfigurado. Uhum. O que Jesus fez? Ele reconfigurou a criação. De que forma? Através do perdão, da regeneração e assim por diante, como nós estamos tratando aqui. Por isso que Paulo escreve nas suas cartas que ele é, quem? Jesus. A imagem do Deus invisível. Ou seja, ele é a restauração da imagem do homem em relação a Deus. Porque ele é o homem perfeito que Deus demonstrou a nós como nós deveríamos de ser. Então, como ele é a imagem de Deus, nós restauramos essa imagem que foi perdida por Adão e Eva. Agora, nós recuperamos ela através do sacrifício de Jesus. Então nós nos tornamos aquilo que Deus queria que nós fizéssemos lá no jardim, mas que o homem errou no início. Mas agora a restauração da humanidade ocorre por intermédio do sacrifício de Jesus. Por isso que ele é a imagem e nós temos um novo Gênesis, ou seja, um novo começo. Isso. Já que não dá para colocar uma pessoa dessa no céu, o que a gente faz? A gente mata ela e faz ela nascer de novo. Você está entendendo? Por isso que Paulo ele fala várias vezes, o vosso velho homem morreu. Você está entendendo? E já vos vestistes do novo. Então agora é um novo Eliel, porque o velho Eliel nunca poderia entrar. Ah, mas é que eu nasci na igreja, irmão Eliel, eu me criei na igreja. Eu também. Só que todos nós precisamos passar pelo processo da regeneração e do novo nascimento. Do contrário, nós jamais, de acordo com o que Jesus disse a Nicodemos, jamais podemos experimentar ou entrar no reino de Deus. E esse é o maior milagre que expressivo da parte de Deus pode operar dentro do ser humano. Exatamente. É gerar essa nova criatura, porque moralismo, civismo, nada disso nos credencia para adentrar no reino de Deus, ou para ser feito uma nova criatura. Pode ser um homem bom, como Cornélio era, dava esmola, fazia orações, sim, e tudo era aceito diante de Deus, mas faltava passar pelo encontro direto com Jesus e o renascimento. Porque aquela velha criatura tem que morrer. Não, mas é que eu nunca fiz nada de errado. Bom, não é por fazer coisa de errado. Só o fato de você nascer oriundo de uma semente pecaminosa já torna você e eu carentes de uma regeneração. Não importa quão bom você seja. Mais uma vez, não é mérito meu. Porque eu não me regenero, eu não me restauro. É Deus que faz isso em mim. Então, esse princípio deve ser adotado por nós. Quanto mais justo o homem se sente, mais longe ele está da graça de Deus. Isso é verdade. Nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como um ato de nascer de Deus. Evangelho de João, capítulo 1 e verso 12. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Apocalipse 13 e 8. Torna-se nova criatura. Em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. 2 Coríntios 5 e 17. Gálatas 6 e 15. Logo,
Nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. João 1:12. Então aqui não depende de um arrepio, de um sentimento. Não. É pela fé. Quando Exato. ouvimos a palavra de Deus. E nem por obras, né? E nem por obras. Quando ouvimos a palavra de Deus, essa palavra é enxertada dentro de nós. Quando a gente permite ser essa terra boa e que ela se nasça dentro de nós. Então não depende do arrepio, e sim o crer pela fé. E aí começa a se manifestar esse poder dentro de nós. O Gálatas 6:15, né? Que é o que está ali, é isso? Uhum. Gálatas 6:15, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Enquanto se fazia a circuncisão no físico, não alterava o comportamento do indivíduo dentro da sociedade. Ou seja, ele continuava sendo um indivíduo com um caráter deformado, ele continuava sendo odioso, continuava sendo rancoroso, ele continuava sendo tudo que de ruim um homem pode ser, certo? E a circuncisão não alterava. Mas quando Paulo vai pregar o evangelho da graça de Deus, ele vai falar que o ser nova criatura preenche isso. Então a palavra nova criatura, que aparece em 2 Coríntios 5:17, a palavra grega lá é kitsis. E eu fui fazer uma análise sobre essa palavra kitsis há um tempo atrás, e essa palavra kitsis, ela não significa melhorado. Porque tem gente que diz assim, mas eu já melhorei muito, eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia, agora eu fumo só uma. Não, isso é bom, você já melhorou, mas ainda precisa zerar isso. Eu bebia um garrafão de vinho por semana, agora só estou tomando 1 litro por semana, já melhorei, né? Mas essa palavra não significa melhorado. Eu batia na minha mulher 1 vez por semana, agora passa meses que eu não bato nela, às vezes dá uns tapas só, mas é pouco. Isso é melhorado, não é a palavra nova criatura. Às vezes eu comprava sem saber se eu ia pagar e não pagava, mas agora eu compro menos sem pagar, então melhorei bastante. Não é isso que a palavra está dizendo. E também não é reformado, como você pega um carro que está podre e vai lá, lixa aquela lataria, coloca uma massa plástica, uma massa rápida, lixa com água, coloca um fundo, passa uma tinta, beleza, foi reformado. Troca os bancos, coloca um banco de couro, muda, bota uma capa no volante, você reformou. Mas continua sendo o velho carro que está ali embaixo. De vez em quando vai aparecer alguma coisa que vai identificar aquele carro como sendo apenas reformado. Vai manifestar aquilo que está escondido atrás da pintura. É simples, vai comprar um carro usado, anda num calçamento aqui em Camboriú que você já descobre se ele está realmente batendo alguma coisa. E com o tempo, qualquer batidinha vai quebrar a massa que está embaixo e vai fazer você lembrar que esse carro foi reformado. A mesma coisa quando alguém não nasceu, é apenas reformado. Eu sou crente, mas de vez em quando eu quero brigar com alguém e o meu braço não é. Então essa pessoa foi apenas reformado, né? Mas a palavra kitsis não quer dizer melhorado, reformado e não meramente transformado. Mas a palavra kitsis, ela significa refeito. Você tá entendendo? É a mesma coisa você pegar um carro, levar para reciclagem, comprimir ele a várias toneladas, colocar em 1.600 graus, que derrete todo o ferro, e tornar daquela matéria-prima um novo carro. Aí sim ele foi refeito. Então é isso. Então a nossa vida toda, ela passa a ser imprestável para Deus, né? No sentido de boas obras ou más obras. E agora, em Cristo, nós somos refeitos. É a mesma coisa a criança que nasceu. Por isso que o novo nascimento é uma palavra muito prática e boa para expressar isso. Nova criatura. Então a gente sabe quando a pessoa nasceu de novo, quando não nasceu. Você não vai ver um bebezinho nascer e dizer que tem alguma mágoa de alguma coisa que aconteceu no passado dele, antes do útero. Não existe isso. Você está entendendo? É mais ou menos isso aí. Porque a gente vai carregar lembranças, só que a gente conseguiu controlar a mágoa e não odiar. Isso é ser refeito. Isso é kitsis. O nascimento da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Marcos 16:16. Ser devidamente observado simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Romanos 6:1 e 12. Dessa forma, cumpre-se que o Paulo escreveu:
asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3:5. Dessa experiência ressurge o novo homem em Jesus Cristo. Então vemos aqui que tudo é pela fé e a fé salvífica, né? Sim. Porque existem os 3 tipos de fé, né? A fé natural, a fé salvífica e a fé que o Espírito Santo nos dá para fazer a sua obra. Lembrando que o batismo em águas, em si, isoladamente, ele não salva. Ele não salva. Por exemplo, quem crer e for batizado será salvo. Isso é uma recomendação. Agora, uma restrição: quem não crer será condenado. Não diz que quem não for batizado não será salvo. O ladrão na cruz estava ali, não desceu para ser batizado. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Tem a oportunidade de se batizar em águas, batize-se. Porque o que é o batismo? Romanos 6:4. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então o batismo é um sepultamento do velho eu. O velho morreu, mas ele precisa ser sepultado porque ele está agarrado ao novo. Então, para que o novo possa viver saudável, o velho tem que ser sepultado. Então esse velho eu é sepultado no batismo em águas, que é demonstração pública de arrependimento. Eu me arrependo do que eu fiz, me arrependo do que eu era. Então me batiza. Então você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus 28, né? E 19, se eu não me engano. Então ali cumpre a regra para o batismo. É claro que existe uma discussão sobre isso, em nome de Jesus, se é em nome da Trindade, assim por diante. Não é esse mérito que eu estou associando aqui. Certo que eu estou falando que o batismo é sepultamento ou demonstração pública de arrependimento e sepultamento do velho eu. Porque daqui em diante, né, começo a ter atitudes de uma nova criatura perante a comunidade em qual eu estou. No meio da família, principalmente no meio da família, irmãos. Porque a gente consegue mudar em todos os lugares, mas na família é o lugar que mais precisamos mudar, porque na família a gente não consegue fingir, nós precisamos mudar. Os filhos sabem que você é irado. Os filhos sabem que você fala palavrão. Os filhos sabem que você mente. Os filhos sabem que você não é o que você diz lá fora. Então, em casa, deve ser o lugar onde a gente deve se esforçar mais para ser transformado. Transformou em casa, você não vai precisar fingir em lugar algum, porque aí você será autêntico. Nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele que opera o novo nascimento. João 3:6. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. João 3:8. Somente a participação dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Gálatas 6:15. Temos aí a genuína conversão. Quando Jesus fala na narrativa de João que o vento assopra onde quer, tu ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é o que é nascido do Espírito, é porque essa parte do novo nascimento é sobrenatural e ela não é observável, ela não é controlável, ela não é manipulada por homens, é o próprio Deus que efetua no homem. Então não há como compreender isso na razão humana. A palavra pneuma, que tanto pode ser vento quanto espírito, dependendo do contexto fraseal, ela está ali com um sentido do vento normal que Jesus está falando, que a gente, na época, né, não se sabia, não se tinha estudos apurados a respeito do vento na sociedade. Então Jesus está dizendo para Nicodemos: você conhece o vento, sabe para onde vai, consegue controlá-lo, consegue manipulá-lo? Não consegue. Então assim o que é nascido do Espírito também. Você não tem conhecimento do processo que ocorre no pecador para que ele se torne um novo regenerado. Então isso é uma coisa de Deus. É isso que a gente está entendendo aqui. Isso. Até porque cada um é um indivíduo. E o Espírito de Deus trabalha conforme a capacidade de cada um e o tempo de cada um. Tem pessoas que basta ouvir da palavra, parece que elas são rapidamente transformadas. Outras
já se demora um pouco mais. Nós olhamos que Pedro, quando Jesus está lá no final, depois da ressurreição, antes da crucificação, disse, Pedro, quando tu te converteres, falarás aos teus irmãos. Mas ele já estava há 3 anos já com Jesus. Já estava há algum tempo ali. Então, para cada pessoa há um tempo. Por isso nós devemos cuidar quando a gente fala dos nossos irmãos. Há estágios da vida dele que ainda não foram mexidos pelo Espírito de Deus. E há estágios em outros que já foram trabalhados. E já são aperfeiçoados naquela causa, naquele defeito, naquele problema. Outros demoram-se um pouco mais. E eu acredito também, Fabiano, que todos nós, em algum ponto, estamos sendo aperfeiçoados. Sim, ou seja, sempre. Não estamos prontos. Por isso que a justificação ela é instantânea e a santificação é um ato contínuo. Progressivo. Isso, progressivo, contínuo e progressivo, que vem da justificação até a glorificação. Esse interregno de tempo a gente chama de santificação e é um processo contínuo. Ele não tem parada. É a mesma coisa que tomar banho todos os dias. Eu comparo isso. Aí eu vou ter que tomar banho amanhã de novo. Eu já tomei hoje. Vai ter que tomar porque cada dia tem a sua sujeira. A santificação é isso. É a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo. Num contexto de injustiça e pecado, por isso, precisa de novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. A inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas, aparentemente meritórias, não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Aliás, são elas consideradas trapos de imundícies. Isaías 64 e 6. Só existe um meio de mantermos a salvação e nos justificarmos perante o justo juiz. A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Romanos 5 e 1. Então aqui ele vem trabalhar sobre a justificação. E que não é através das nossas obras. Não é eu que determino como eu devo me apresentar diante de Deus ou como estar diante de Deus, ou como eu devo fazer para estar diante de Deus, mas sim através daquilo do que Jesus já fez por nós na cruz do Calvário. Não há outro caminho a não ser olhar para o sol da justiça. É o resplendor do sol da justiça que vai clarear a nossa vida e nos tornar visíveis a Deus. Isso é uma parábola que eu estou fazendo aqui, tá certo? Então, como essa luz que você não vê na sua casa, mas ela está logo atrás da câmera virada para cá, faz com que você enxergue melhor o estúdio. Essa luz é forte e ela está virada para o nosso rosto. Só que ela possibilita você nos ver. Então isso é importante. Quando eu olho para a justiça divina que Deus em Cristo reconciliou o mundo, eu me torno visível diante de Deus porque eu não estou buscando outro caminho. Por isso que o escritor aos Hebreus diz, e olhando firmemente para Jesus, autor, diferente de pai, porque Abraão é pai da fé, Jesus é o autor. Por exemplo, eu posso ser pai biológico, como Fabiano é pai biológico, né? Eu sou pai por adoção, Fabiano pai biológico. Ele é pai biológico do Fabrício, certo? Mas ele não é o autor da vida, porque ele precisou ter um corpo, e a sua esposa também, para que houvesse a fecundação, para que nascesse alguém a partir deles. Ele é pai, mas não é autor. Jesus não é só pai, ele é autor também. Ou seja, ele é o que assinou, ele é o principal responsável por isso. Então, se ele é o autor e consumador da nossa fé, nós olhamos firmemente para ele, se nós praticarmos isso tão simplesmente, dificilmente vamos pender para um caminho errado, porque há muitos outros caminhos e possibilidades e probabilidades. Não é? Como diz um certo ditado, que todos os caminhos levam a Deus, na verdade há só um caminho, que é Jesus. Então, quando a gente entende isso nele, né, é interessante porque a nossa justiça se torna inútil. Isso. E a expressão de Isaías 64 e 6, o trapo de imundície, que tem um sentido por trás disso, que é meio esquisito para falar aqui, mas você sabe como funciona, né? As mulheres que vivem naqueles dias, né, que elas estão naqueles dias, que são 3 dias a 5 ou 7 dias, aquele trapo que se usa para render o líquido, esse é o trapo de imundícia que a Bíblia está falando aqui. Que a nossa justiça é como aquele trapo sujo. Você está entendendo? Porque a gente não consegue
convencer Deus pelas nossas habilidades e vontades. Você não sabia disso, né, irmã? Está lá em Isaías 64:6. Então isso, embora pareça bonito, a prática de boas obras, para Deus isso não é suficiente para justificação. Porque se fosse, nós poderíamos chegar diante de Deus e nos gabar. Por isso que diz, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Porque senão eu vou dizer, mas eu sou bom. Afinal, a minha justiça me justificou. Mas é a justiça de Jesus, ou de Deus em Cristo, que nos torna justificados. Então a gente não consegue se limpar sozinho. Não é a mesma coisa que um banho que você se limpa. Como a gente tem crianças, como você tem, você sabe muito bem que criança não se limpa. Você tem que limpar. E nós somos recém-nascidos, precisando que Deus nos limpe. Isso é uma realidade. Até porque todo homem ele é mau, né? A gente tem de olhar para as crianças e não, eles são bons. A Bíblia diz isso. Isso, o homem é mau. Quem fala que o homem é bom e a sociedade é o que corrompe, isso é Rousseau, que é um dos iluministas lá. Ele é que diz isso, mas a Bíblia não fala isso. Jesus disse, vós sendo maus, sabeis dar boas coisas, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo que lhe pedis. Então nós somos por natureza maus. Isso. Mas a criança, ela está num período de inocência, é um período. Você pega um filhotinho de leão, ele é bonitinho, você vai brincar com ele, mas ele é um filhote. Ele vai crescer e se tornar um leão. O instinto dele é selvagem. O instinto dele vai se manifestar. Vai. A cobra também. Isso, mesma coisa. Pessoas que criam jiboia em casa, uma mulher tinha uma jiboia que ficava durante a noite, dormia com ela na cama, então a jiboia ela fazia o círculo na mulher. Ela dava a volta antes de dormir, toda noite. E você sabe que a jiboia é um réptil, e o réptil ele tem uma característica, ele não para de crescer. Então o réptil, ele não para de crescer e ela toda noite dava a volta na dona. E um dia ela foi perguntar para uns estudiosos, eles disseram, é porque a cobra, ela sente o calor do seu corpo e ela está lhe medindo para saber se ela pode te comer. O dia que ela sentir que ela já tem tamanho suficiente, ela vai te atacar. Não, mas é de estimação. Não, é a natureza dela, você está entendendo? Sim. Então a natureza humana tem que ser domada. Você está entendendo? Porque nosso instinto é selvagem. Nós somos naturalmente naturais. E como natural, a gente age naturalmente. O homem espiritual, ele é controlado pelo espírito e controla a sua natureza natural humana. Parece um trocadilho, mas é assim que Paulo diz. Quando ele fala do homem carnal, o homem espiritual e o homem natural, no início de 1 Coríntios, é isso que ele está falando. Ou você é carnal, que é aquele conhecedor que não segue, ou você é natural, aquele que nunca conheceu a palavra, ou é espiritual, que discerne bem tudo. Por isso que a pregação, ela se inicia com arrependimento, né? Sim, quando você tem esse reconhecimento, quando a pregação faz isso, que faz você enxergar para si mesmo, e vem o arrependimento, esse arrependimento já começa a produzir uma mudança de mente, uma mudança nos nossos corações e uma mudança de vontade. Porque a gente reconhece o que realmente a gente é. É o que a gente vê lá em Isaías capítulo 6, né? Até o capítulo 5, as palavras deles, a palavra dele é uma palavra de justiça. Ai dos que fazem isso, ai dos que fazem aquilo, ai dos que torcem o direito, ai daqueles que dizem que o amargo é doce e o doce é amargo. Tudo aquilo que ele está falando é correto, mas ele está olhando para fora, ele não consegue enxergar a si mesmo. Mas quando ele vê a glória de Deus, ele não diz ai desse ou ai daquele, ele diz ai de mim, que sou um homem impuro. Ele acaba se reconhecendo, se vendo. E aí a necessidade de estar diante de Deus para que se submeta àquilo que o Espírito Santo coloca diante dele, para que haja essa mudança. E olhando para o lado certo. Olhando certo, claro. Porque se eu olhar para os homens, eu vou imitá-los. E eu vou me decepcionar. Mas se eu olhar para Deus, é possível que eu consiga imitá-lo. Como Paulo disse, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu não consigo copiar nem morrer na cruz, porque também ele seria inútil, porque eu sou pecador. Então o meu sacrifício não seria válido. Mas eu consigo imitar, não consigo copiar. Eu não vou ser Deus, você nunca vai ser Deus. A falha vai existir sempre, mas a gente vai insistindo e melhorando. A maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe Jesus, Deus lhe concede mais um mero perdão, muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo situação jurídica do réu.
este é completamente perdoado de seus pecados e inteiramente apagados. Hebreus 10 e 17. Foi o texto que você leu no início, né? Isso. Então agora aqui uma situação jurídica, ele é declarado justo. Sim. Não é qualquer pessoa que declara. Eu posso fazer uma declaração sobre alguém, mas isso não provoca efeito jurídico. Mas quando um juiz investido de investidura, ele dá uma declaração sobre alguém, que ele é justo ou que não cometeu aquele crime, muda o status. Tem essa mudança. Então, Jesus nos concedeu isso. Isso é uma mudança de posição, né? Claro. De réu agora para inocente, para justo. O texto que o Fabiano leu no começo aqui, ó, e também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Então a gente entende que o sacrifício foi único e suficiente, que é o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Então essa é a questão da justificação. Fomos justificados mediante o sacrifício dele. Essa palavra remissão, ela é usada em duas áreas. Ela é usada na área jurídica e na área médica. Quando eu fui estudar sobre isso, vocábulo jurídico Plácido e Silva, ele fala sobre isso. E ele é usado comumente na área médica quando uma pessoa é acometida pela doença do câncer e quando essa pessoa realmente é curada. O médico chega e diz: você tem a remissão dessa doença. Essa doença não tem mais poder sobre você. Não existe mais metástase. Não existe mais. Ela não se prolifera mais, ela não vai lhe atacar mais. Acabou. O novo homem é justo, que é o 3 aqui, ó. A partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Haja vista o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. Então, a gente ouve muitas pessoas, principalmente pessoas que às vezes têm assim um certo receio, né, com nós os crentes, e costumam dizer assim que os crentes fazem tudo que não presta primeiro e depois viram crentes. Eu creio que você já deve ter ouvido isso em algum lugar, né? Quando não presta para mãe nada, presta para quem? Mas é que o que acontece? O que acontece, irmãos, a respeito desse novo homem agora, é que ele tem condições, ou pelo menos ele tem coragem de falar o que ele fez, não é? Então, assim, todos nós já fizemos muitas coisas erradas. Só que só o convertido, principalmente o novo convertido, ele tem o prazer de contar o que foi que ele fez e quem ele era. E a vida que ele leva agora como é muito melhor. Então ele usa isso como testemunho. E quando ele usa isso como testemunho, é inevitável falar das coisas erradas que ele fez. E quando ele vai dizer isso, as pessoas dizem assim: realmente esse cidadão não prestava mesmo, ele não vale nada. Mas agora virou crente, então agora ele é santo, agora ele é perfeito, mas não valia nada. Então o problema não é que a pessoa está dizendo que quanto mais imprestável, mais você presta para o evangelho. Porque isso foi dito de Paulo também, né? Acho que é Romanos 3 e 8. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Olha só o que diziam que Paulo fazia: façamos o mal para que nos sobrevenha o que é bom. A condenação desse é justa. Quer dizer, Paulo não pregava que quanto mais coisas imprestáveis você fizer, mais você presta para Deus. Mas é que agora esse novo nascido, ele reconhece isso. Você não vai encontrar um político em sã consciência, sem ter batido a cabeça em algum lugar, ele chegar diante de um auditório lotado, de uma rede social, e dizer assim: eu aceitei propina para colocar em votação um projeto de lei para favorecer a empresa, e uma série de coisas que, né, politicamente é possível que se faça em nome da corrupção e do acúmulo de bens financeiros. E não sabe como é que funciona no Brasil. A corrupção é um problema grave. Ele não vai reconhecer isso. Por quê? Ele precisa se reeleger. Você está entendendo? Mas o novo nascido em Cristo Jesus, ele não tem compromisso com a política. Por isso que ele fala abertamente o que ele fez. Então, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é para não tornar o nosso testemunho um gabamunho. Porque a gente ouve, às vezes, testemunhos que a pessoa fala de boca cheia aquilo que fazia, que praticava,
e que andava armado e que qualquer coisa já matava e que tinha 2, 3 mulheres e papapá, e vai falando e no final, depois de 40 minutos, reserva 5 minutos para dizer que foi transformado em Cristo. Quase que essa pessoa diz assim, ó, e infelizmente aceitei Jesus e a festa acabou. Só faltava isso, porque proporcionalmente se gastou tantos minutos para falar do que fez de errado e resumiu em 3, 4 minutos o que Jesus fez de bom. Aí fica mais um testemunho ou um gabamunho do que um testemunho. Então é importante que a gente contrabalanceie isso, né? De modo a dar ênfase ao poder restaurador do Evangelho. Porque ainda assim há pessoas que ainda querem pôr medo a respeito daquilo que era. Então essas pessoas nunca nasceram de novo. Ah, irmão, pastor, que não bobei, porque eu faz 5 anos que eu tô na igreja, mas quando eu era do mundo, eu matei 3 e eu mato mesmo, porque se for preciso hoje ainda eu mato 1 e eu papapá. E aí essa pessoa, ela não nasceu de novo, porque ela ainda está usando o seu modo antigo de viver para ameaçar alguém hoje. Mas agora você é crente. Então esse tipo de palavreado não deve fazer parte da sua vida. Irmão, vocês têm sorte porque hoje eu sirvo a Deus, porque quando eu não era crente eu fazia isso, em forma de gabamunho. E isso não traz edificação. E agora o poder restaurador da cruz nos faz sentir vergonha do que nós éramos. Não é? E não é obrigado a ser uma coisa que não presta para ser uma coisa que preste, tá certo, irmão? Porque o povo vai muito nessa onda também, agora falando do povo da igreja. Hoje vai ter aqui um ex-bruxo, um ex-isso, ex-aquilo, que matava a criança, cortava em pedaços para fazer sacrifício. Pronto. A igreja vai encher para ouvir a história dele e no final ele vai orar para a revelação ou vai orar para a cura e assim por diante. Mas tem alguém aqui que se criou no Evangelho, ele nunca foi num baile, ele nunca fumou, nunca se embriagou, ele casou com a primeira namorada e permanece casado até hoje e ensina a Bíblia. Os irmãos vêm para ouvir o ensinamento. Ah, não, isso aí não tem história de vida. Mas a gente não é obrigado a ter uma história de vida para que a nossa palavra tenha valia. O que nós precisamos é viver o que está escrito na palavra. Então, o que autentifica falar de família? Não abandonei a minha família. Então, eu posso falar de família. Não é verdade? Agora, se eu tivesse abandonado a minha família e feito uma outra família, não tem mais como falar. Irmão, não tem como falar de família mais. O que eu vou falar sobre família? Como é que tem gente que acha que o povo é besta? Não dá, irmãos. Não tem como. Uma pessoa que se envolveu depois de servir a Deus em uma série de problemas escandalosos, ele não tem mais condições de falar a respeito daqueles assuntos. Porque o que autoriza, que nos dá autoridade para falar a respeito de determinados assuntos, é aquilo que a gente pratica. Embora a gente não é perfeito, como eu sempre falo, eu gosto de deixar bem claro, mas é importante a gente medir as pessoas não apenas pelo passado assombroso, nem pelo seu passado bom, mas por aquilo que Deus está fazendo na sua vida no momento. Esse que é importante. O Fabiano deve ter alguma coisa para ler ali. Acabou o seu... Acabei meu discurso. O homem é justo. Isso não quer dizer que ele é perfeito ainda. Isso. Ele é justo diante de Deus. Né? Pelo sacrifício de Jesus, ele pode adentrar no Santo dos Santos, mas ele ainda está no processo de santificação. Às vezes nós exigimos das pessoas, porque temos elas como aferidores de medida, né? Olhamos para a pessoa, aquela pessoa ela é santa, aquela pessoa, e começamos a imitá-la, ou começamos a querer ser parecidos com ela. E quando ela tropeça em alguma pedra de tropeço, a gente tende a criticar e a deixar o Evangelho, a deixar a Cristo. Então nós devemos entender que somos justos diante de Deus, mas ainda não somos perfeitos. Há um caminho a percorrer para essa perfeição. A gente leu, até que todos cheguemos. Então há um conjunto. Nós exigimos muita perfeição das pessoas, mas nós muitas vezes tropeçamos naquilo que nós condenamos no nosso irmão. Só que nós não conseguimos enxergar isso em nós. Porque assim como a gente vê a imagem, o espelho, o nosso próximo é a imagem de nossas ações. E a gente quer limpar lá. E às vezes o que mais irrita no outro, em nós,
é algo que a gente tem desejo de fazer, mas não faz porque não pode. Isso. É o que os fariseus falavam, mas na realidade eles eram aquilo estava dentro deles. E eles não conseguiam agir diferente. Então, quando a gente vê muito, que a gente critica muito algo de uma pessoa, é momento de parar e refletir. Essa solitude, de você olhar para dentro de si mesmo e começar a ver como eu ajo, como eu vejo. Aliás, é uma pergunta que Jesus faz algumas vezes. Como tu lês? O texto como tu vês? É Lucas 10 e 25, onde vai começar o diálogo entre Jesus e um doutor da lei, que vai produzir logo em seguida a parábola do samaritano. Isso. Então ele diz, como tu lês? E como interpretas? Como interpretas? Como é que tu vê isso? Como é que tu analisa isso? Tu consegue te colocar nessa situação e analisar isso? Então nós devemos cuidar disso, porque muitas das vezes na comunidade cristã nós se tornamos mais um fiscal da vida do outro do que fazer uma análise de nós mesmos para que haja mudança. Porque se eu não tiver um diagnóstico perfeito, se eu não tiver um diagnóstico bom, eu não vou conseguir alcançar um tratamento para ter eficácia. Se eu não ter entendimento que eu sou um avarento, eu não vou ter esse diagnóstico, eu não vou ter um tratamento para que eu haja com liberalidade. Se eu tiver problema com vaidade, se eu não tiver esse diagnóstico e olhar, se o Espírito Santo não me mostrar isso para mim, se eu não permitir, porque eu posso ter um espelho e eu não querer olhar nesse espelho, eu colocar um pano sobre ele. O texto que eu ia ler era até aquele, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, não vem para a luz para que as suas obras não sejam manifestas. Né? Tem coisas que muitas vezes a gente se esconde atrás das sombras e não vai para a luz, não permite que o Espírito Santo não se expõe para colocar. É o homem da mão mirrada, né? Sim, vem para o meio, Jesus vem falou. Para o meio. Para que aquilo que produzia vergonha vem para o meio. Foi o fator do milagre. Isso. E ele teve a sua mão perfeita. E é isso que ele quer trabalhar. E muitas vezes ele nos chama para isso e a gente se esconde atrás das sombras. Então que hoje a gente possa analisar. Esse tempo de quarentena é um tempo muito bom. Porque a gente nunca tinha tempo de nada. Aí Deus fez o Brasil parar pra gente ficar com a família e... Agora tem tempo. Agora realmente a gente tá se conhecendo uns aos outros, né? A vida nossa estava tão corrida que você saía de manhã para trabalhar e era meio que automático, né? Beijava os filhos, beijava a esposa, ia trabalhar, chegava no final do dia, jantava ou almoçava meio-dia, tal, ia dormir, e aquela vida automática. Agora não. Muitas pessoas estão perdidas dentro de casa, não sabem mais nem o que fazem, porque saiu da sua rotina. Mas agora é o momento da gente parar e analisar e olhar para todas as coisas. Mais algum comentário, irmão? Não. Então não somos justos diante de Deus. Não, mas é que esse tópico aqui, ó, a santificação como processo, vai começar a entrar. Eu quero falar um assunto a respeito desse assunto aí também. Então vamos trabalhar aqui. A santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, eu escrevi justificação aqui, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida, até alcançarmos a estatura de varão perfeitos. A santificação como posicionamento. A santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Lucas 23 e 42, 1 Coríntios 1 e 2. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Êxodo 19 e 5 e 1 Pedro 2 e 9. Posicionalmente, o santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Como Deus conhece o fim desde o início, então ele coloca como santo. Então tem uma questão. Eu pergunto aqui aos irmãos: é possível ser santo sem ser perfeito? É possível ser santo sem ser perfeito?
que nós vamos tratar do assunto da perfeição logo no ponto 2, que daí nós vamos citar Mateus 5,48 e eu vou trazer uma explicação a respeito daquilo ali. Porque o que acontece na santificação, na etimologia da palavra, é uma separação. Só que essa separação, ela não é física. Você está entendendo? Tipo assim, eu não me santifico apenas porque eu deixei de, sei lá, de jantar na casa de um amigo meu, porque ele tem amigos que não são crentes, por exemplo. Se esses amigos não crentes, eles respeitam, e eu fui convidado a essa casa, não tem bebedeira, não tem nada disso aí de orgia e coisa, e eu estou lá, naquele momento, conversando, dando atenção, sendo atendido, depois não há problema algum. Foi o que Paulo diz aos Coríntios, quando ele diz, né, que quando ele fala que é para se manter afastado, ele não está dizendo ao ponto de você ter que se isolar do mundo, né, que eu acho que é 5 e 8. Mas assim, ó, Jesus entrou na casa de Zaqueu, por exemplo. E para os judeus, principalmente os fariseus, foi um escândalo, porque o Zaqueu era um cobrador de impostos. Ou seja, era alguém a serviço de Roma que ajudava na opressão, né, dos próprios judeus. Né? Mas o que aqui, ó, na outra carta já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Aí ele vai explicar: refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras, pois nesse caso vocês teriam que sair do mundo. Ou seja, Paulo está dizendo não se associe, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, não estou dizendo que você não deva estar próximo, porque uma coisa é estar próximo fisicamente e outra coisa é pactuar ou compactuar, não é? Que é diferente. É diferente. Então, eu posso sim estar convivendo com pessoas que não servem a Deus, né? Mas eu não sou obrigado a me associar com elas. Eu não sou obrigado a contar o que eu sinto no meu coração, minhas dúvidas, meus medos, meus traumas. Eu não preciso ter um amigo de confiança que não serve a Deus, você tá entendendo? Porque ele não vai me entender. Você está entendendo? É mais ou menos isso que acontece. É mais ou menos isso que a gente entende aqui. Então, essa santificação é um posicionamento, não é? Embora seja santo, eu não consigo ser perfeito, porque santidade é separação. Isso. E essa separação não é uma separação física, é uma separação moral. Eu não estou compactuando. Agora, a perfeição, se for olhar para o ponto de vista divino, isento de qualquer erro, é impossível ao andar aqui de baixo. Então, como na introdução do tópico, Fabiano leu que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeito. Essa estatura de varão perfeito, ela não implica na perfeição 100%. Porque aqui, ó, quando nós olhamos a Nova Almeida atualizada, 4 e 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. A Nova Almeida atualizada traz. Isso. O que é essa estatura de varão perfeito que nós alcancemos olhando para Jesus? Amadurecimento. Maturidade cristã. Isso. Então, quando que eu sou maduro do ponto de vista cristão? Nesse contexto, eu estaria disposto a morrer por amor a Cristo. Eu estaria com uma fé abalizada e enraizada. O mundo virou de cabeça para baixo por causa de uma quarentena. Eu não posso pôr os pés na igreja e nem fazer uma reunião, né, no sentido de congregacional. Eu posso ir na igreja, mas não congregacional, né, com aquele acúmulo de pessoas. Mas isso não tirou a minha fé e nem a sua fé, você está entendendo? Então, esse é um varão perfeito na estatura de Cristo. Você está entendendo? O que é ser perfeito na estatura de Cristo? É ter maturidade. Você compreender que na igreja tem e vai ter, sempre terá coisas erradas e pessoas erradas, mas você não olhar para isso ao ponto de enfraquecer a tua fé. Isso é difícil, tá? Mas conseguir isso é maturidade cristã. Isso. Esse é o sentido do texto. E uma pessoa madura, por exemplo, uma criança, ela vai ter o seu período e a sua estatura ali de entendimento. A pessoa, quando ela vai atingindo a idade jovem, ela também tem esse entendimento. Quando nós tínhamos 15 anos, a gente pensava de um jeito. Hoje, já na casa dos 40, nós já temos um outro entendimento. E quando nós olhamos para trás, quanta besteira.
né? E quantas atitudes erradas a gente gostaria de ter essa mente, mas o corpo de adolescente. O corpo lá, porque queria ter o vigor, né? A força. Tinha o vigor. Isso. Mas com a mente de hoje, madura. Mas não se pode ter isso, porque o tempo é que vai fazer isso. Vai fazer você enxergar de forma diferente. Né? Vai fazer você ter um novo olhar sobre determinado assunto, ou sobre determinadas ações das pessoas, ou até mesmo de nós mesmos. Então precisamos ter esse tempo para alcançar essa maturidade. Né? Por isso o velho, né? A pessoa de mais idade tem isso aí. Quando você vai pegar um conselho, você deve sempre pegar um conselho de pessoas mais velhas, porque eles passaram por aquilo. E não, eles vão te colocar. E não apenas velho na idade, idôneo, né? Isso. Porque a idoneidade, ela anda junto com o avanço da idade, porque pelo tempo já era para essa pessoa ter aprendido. Então as duas coisas têm que estar junto no mesmo indivíduo. Isso. A velhice e a idoneidade. Então as duas coisas formam aquele aferidor de medida. Isso. Aquela pessoa que vai te dar um norte, um conselho, uma orientação. Uma direção. Isso. Uma direção certa. A santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente terá de submeter-se a um longo disciplinado processo de santificação, até que venha alcançar a estatura de filho de Deus. Provérbios 4:18, Efésios 4:13. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que tudo sejamos a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 17:1, Mateus 5:48 e 1 Pedro 1:16, que diz: sede santos, porque eu sou santo, né? Isso aqui está em 1 Pedro 1:16. Então, para que em tudo sejamos a imagem e semelhança de Deus. Tudo que Deus, todo o sacrifício de Cristo, todo o trabalho que Jesus disse, eu trabalho e meu Pai até agora trabalha, né? Quando é questionado lá no sábado, né? Todo esse trabalho de Deus para a restauração do homem é para que manifeste essa imagem de suas atitudes, de como ele criou o homem, esse homem perfeito, que as ações de Jesus na humanidade. Uma coisa que é uma regra da hermenêutica, a hermenêutica ela é uma ciência e arte de interpretação bíblica, é uma palavra grega. Eu não vou ficar aqui explicando a origem da palavra, mas hermenêutica é interpretação. Ela tem a hermenêutica jurídica, que o Fabiano usa no fórum, e tem a hermenêutica bíblica, aquela que a gente usa nos nossos estudos. Então ela tem uma regrinha básica que é considerar o contexto. O contexto é quando você olha de uma forma panorâmica para o versículo no qual você está lendo. E onde ele está situado, você vai procurar informações a respeito daquele texto, seja a narrativa principal, seja a delimitação da passagem para fazer a perícope, que é a limitação inicial e o final do assunto, ou o nome ou o número de personagens que estão inseridos no texto, quem realmente está falando, de quem ou a quem está falando, para que a gente dê o sentido real de qual o escritor está falando. Então, ainda assim eu estou explicando isso de uma forma clara, porque eu já vi e vejo muitos erros de interpretação pelo simples fato de não considerarmos o contexto, que é uma regra básica da interpretação. Né? Sede perfeitos porque o vosso Pai Celestial é perfeito. A gente não entende esse versículo isoladamente. Porque se nós olharmos um pouco antes, uns 7, 8 versículos antes, ele está falando sobre o amor ao próximo e o amor ao inimigo, a ponto de orar pelo inimigo, quando que a tradição ensinava, os antigos, né? Não era o Antigo Testamento, mas os antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Era os antigos, não era o antigo. Então, são detalhes que a gente deve pensar. E aí Jesus vem falando dos publicanos e dos fariseus, e depois ele vai falar: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Porque se buscava uma perfeição com base na conduta dos fariseus, que seguiam milimetricamente a tradição.
Então eles eram uma espécie de modelo. Aí agora Jesus vai dizer, tira fora esses modelos de farisaísmo, de escribas, e entenda que o modelo no qual devemos seguir para ser perfeito, ou para pelo menos alcançar uma perfeição, no sentido de maturidade, como nós falamos, esse modelo é Deus. Esse é o princípio. Então, quando a gente considera esse contexto, fica fácil entender. Porque esse aspecto é ser filho de Deus e andar na sua presença, ser perfeito. Ou basear-se nos próprios ensinamentos de Jesus, que está mostrando o Pai que estava sendo ocupado esse lugar pelos fariseus que ocupavam a cadeira de Moisés. Então o povo conhecia Deus o que ouvia de Moisés. E aí os fariseus pegaram a lei de Moisés e sentaram na cadeira de Moisés e disseram, nós aqui é que mandamos. Isso. Então o que acontece com Nicodemos é que Nicodemos ele também é um fariseu, que está ali no capítulo 3, ele é um dos principais, não só membro do farisaísmo, mas também membro do Sinédrio, porque a Bíblia diz que ele é um dos principais dos judeus. Ou seja, ele tinha uma cadeira no Sinédrio, que era o fórum judaico daquela época, e ele foi ter com Jesus de noite, talvez não tanto por medo, mas pela própria prudência. Alguns dizem que ele era covarde, por isso foi de noite, eu tinha vergonha de Jesus, mas a própria prudência disse a ele isso, e Jesus vai usar várias expressões conversando com ele, falando a respeito do novo nascimento, e Jesus repreende ele de uma forma amorosa. Tu és mestre em Israel e não sabes? Enquanto Jesus chamou os fariseus de hipócritas, e de sepulcro caiados em Mateus 23, esse fariseu aqui, que era um homem humilde, Jesus usou de uma palavra suave. Olha, tu és mestre, não sabes? É necessário nascer de novo. Aí começou o diálogo entre eles, e aí Jesus vai usar as expressões que a gente deve contextualizar ali, embora a gente não tenha tempo aqui, porque a hora voa muito rápido, mas eu gostaria de poder explicar mais algumas expressões que às vezes são alvo de debates teológicos ali no próprio capítulo 3 de João. Até porque Jesus só confrontava os fariseus ou os saduceus que vinham com dissimulações com ele. Fazer pergunta para a armadilha, né? Isso. Mas os que vinham em verdade ou querendo em busca da verdade, Jesus os atendia. Sim, Jesus atendia. Esse é o caso. Esse é o caso de Nicodemos. Às vezes a gente tem um estereótipo do fariseu. A gente acha que todos eles são iguais, que eles são todos hipócritas e não são, né? Muitos eram sinceros com aquilo que acreditavam. Sim. Só que o entendimento deles era distorcido. E por ser distorcido levava à morte. Por não ter tendo a instrução correta. Porque foi a instrução passada de homem para homem. Agora no novo homem, nesse homem novo homem nascido de novo, a instrução é do Espírito Santo. E eu gosto de explicar, irmãos, que, por exemplo, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu. É bom explicar assim que quando Jesus ele está falando de algo do novo nascimento, ele está falando de algo nunca jamais falado e nunca jamais ouvido, tanto que um mestre em Israel não entendeu o que ele quis dizer e disse, será que eu tenho que entrar no ventre de minha mãe e nascer? Daí Jesus vai explicar para ele a respeito disso. Então essas revelações, elas só podem ter vindas de quem esteve diante de Deus, o Pai, em pessoa diante de Deus. No caso, fisicamente não, mas espiritualmente. Então nenhum outro líder subiu ao céu para buscar essa informação, nem um fariseu, nem um escriba, nem um saduceu, nada. Então por isso que ele disse, ninguém subiu senão aquele que desceu. Então quando ele fala isso, ele está dizendo que ele tem autenticidade para falar porque ele veio de lá. Isso. Então ele poderia dizer de coisas que jamais os líderes religiosos haviam ouvido falar. Então ele não está dizendo que ninguém subiu ao céu no sentido de salvação, de que ninguém vá para o céu. Não é esse, porque ele não está tratando de entrar ou não no céu. Ele está falando de evidenciar a autoridade do conteúdo ministrado. Então ele diz, ninguém foi diante de Deus para falar diferente, mas eu vim de lá e eu posso dizer, tu tens que nascer de novo, Nicodemos, porque eu tenho autoridade para isso, porque eu acabei de chegar lá do céu. Amém? E isso aí dava um nó na cabeça dele, né? Sim. Porque a Bíblia, até quando hoje nós lemos, ainda. sim, Jesus respondeu isso, tu és mestre de Israel. Sim. Então ele é um guia. Ele é um professor. Isso, ele é o guia, tu é mestre de Israel. Não é em Israel, é de Israel, né? Então ele é um guia, alguém que levava, e agora vem essa nova notícia, como assim? Né? Tudo que eu ensinei, tudo que eu falei, tudo que eu aprendi, tudo que eu repassei, tá errado? Como funciona isso? Né? Deu um nó. A santificação e a vontade de Deus no novo homem.
O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Hebreus 12:14. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. 1 Coríntios 11:1. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. 1 Tessalonicenses 4:3. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. João 1:7. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Apocalipse 21:8. E ali a relação dos que ficarão de fora, né? Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão. Então, se nós não temos comunhão, nós não andamos na luz que ele andou. Então, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Então, é uma série de assuntos interessantes. Então, semana passada eu abordei sobre a interpretação de João 10:10, o ladrão não veio senão roubar, matar e destruir. Então, eu gosto de deixar claro o que eu estou querendo dizer, né? Porque às vezes a gente pode falar de modo que dá a entender outra coisa. Então, eu gosto que as pessoas me avisem para que eu possa reiterar aqui sem problema algum. Então, eu falei sobre João 10:10, que o ladrão que está ali não é diretamente o diabo, mas são os falsos líderes e falsos mestres que Jesus fala no contexto, que são os mercenários, porque ele usa plural. Muitos virão e entrarão por outra parte, mas quem entra por outra parte é ladrão e salteador. Então ele usa plural, não é uma pessoa em si. Mas, irmão Léo, o diabo veio roubar, matar, destruir, veio, claro, e ele usava esses líderes para fazer isso, para cegar as pessoas. O que não podemos dizer é que em João 10:10, Jesus está falando diretamente do diabo, mas ele está falando da liderança, falsamente chamada liderança, mas que eram falsos religiosos do seu tempo. Então, eles vêm para roubar, matar e destruir. Aí ele vai fazer o comparativo entre o pastor verdadeiro e o mercenário. E nesse caso o mercenário vê o lobo e foge, e ele não vai morrer pelas ovelhas ou pelo rebanho, mas o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aí ele vai dizer que é o ladrão que vem apenas para roubar, que não cuida do rebanho, apenas se aproveita dele. Esse é o ladrão do texto que está ali, tá certo? Eu posso dizer que o diabo veio roubar, matar e destruir? Claro que pode, porque esse é o serviço dele. Ele veio para isso. Só o que eu não posso dizer é que ali em João 10:10 está falando diretamente do diabo. Então eu gosto de falar isso porque as pessoas podem dizer assim: mas ali, irmão, não aparece o diabo, ali é o ladrão. Aí antes que alguém pegue no meu pé, eu gosto de dar os detalhes para explicar. E é bom que pegue no pé porque a gente fala direito. E outra coisa importante é você analisar tudo que é falado. Traz para a Bíblia, sente-se em casa, faça suas anotações, tire suas conclusões. Nós não estamos acima de ninguém e nem não sei se a palavra passível. Nós somos passíveis, né, de erros. É a expressão correta, né? Às vezes é falado algo que é tirado fora do contexto. Isso. E você pode ter uma má interpretação. Porque assim, eu sempre gosto de dizer o que eu estou querendo dizer ou o que eu não estou querendo dizer, né? Eu estou falando alguma coisa, eu digo, não estou querendo dizer isso. Ou então eu falo uma outra coisa assim, eu estou querendo dizer isso, porque às vezes dá a entender outra coisa por erro nosso. E eu tinha uma professora que sempre dizia que se o aluno não aprendeu, a culpa é do professor. Sim, que não teve meio suficiente para que o aluno compreendesse, né? Fugiu agora algo que eu ia colocar. Vamos encerrar porque... A nossa conclusão: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. 1 João 3:2. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro,
seremos glorificados. E nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Só quero mandar um abraço aqui para a irmã Adriana e o irmão Valdemar aqui do Cedro. A irmã Adriana, ela e o irmão Valdemar, eles são alunos assíduos aqui, que são os pais da Bia, né? Beatriz, né? Que canta. Então um abração para vocês, irmã Adriana e irmão Valdemar, vocês são a bênção. E também o presbítero Rosaíra e a irmã Paula de Ji-Paraná, Rondônia. Esse é um pouquinho mais longe, né? Bem Esse longe. aqui é possível que eu nunca vá abraçá-lo. Presbítero Rosaíra e a irmã Paula e os filhos Davi e Amabile. Deus abençoe, tá? Vocês são uma bênção, obrigado por estar ligado conosco. Amém, Um abraço a todos os irmãos que nos veem e nos ouvem. Os nossos irmãos de Camboriú, nossos irmãos da terceira idade, que esses que estão mais confinados e se cuidando. Muito obrigado por você que esteve conosco nessa manhã de domingo, nos assistindo. Você que compartilhou os vídeos, você que quer rever essa aula, você pode buscar nos canais das redes sociais da página da Rádio Voz Missionária. Você pode encontrá-la também nos canais de YouTube da Rádio dos Gideões Missionários da Última Hora. Você também pode encontrar também no canal do YouTube do irmão Eliel Uller, e você vai encontrar a gravação dessa aula. Que Deus abençoe. Vamos orar para encerrar essa escola bíblica dominical. Irmão Eliel. Deus, obrigado por mais essa aula que se encerrou. Que o Senhor possa colocar paz, tranquilidade no coração de todos os nossos ouvintes, para que possamos passar por esse momento tenebroso com tranquilidade, confiando em Ti, Senhor, e dando atenção à nossa família e cuidando de nós mesmos. Abençoa-nos, guardando-nos na continuação desse dia, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Vinde estudar com os professores que muito nos quer ver. Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola Dominical. Orientação Didática, Departamento de Ensino da Escola Bíblica Dominical de Camboriú, Santa Catarina. Até a nossa próxima escola, se Deus assim nos permitir. Escola Dominical. Povo de